Bom, vou começar então preparando a pele hoje dessa carinha de caveira super diferente com uma base que eu adoro, que é a base Beyond Perfecting da Clinique. Ela já é uma base com corretivo, então a cobertura dela é ótima. E vocês vão reparar que eu tô fazendo só metade do meu rosto, porque a outra metade eu vou fazer de caveira. Então, make glam num lado e make de caveira no outro. E eu não vou passar a base porque depois eu aplico um produtinho branco e aí a base pode prejudicar e deixar mais amareladinho e eu não quero esse efeito. Então eu aplico só em metade do rosto e nessas áreas onde eu gosto de matificar mesmo, eu passei um pó translúcido da Laura Mercier, que é o meu pó preferido do momento. E agora de bronzer eu vou usar o Milk Chocolate Soleil da Too Faced, que é um dos meus preferidos. Ele marca o rosto e deixa bem sutil, sabe? Parece uma coisa natural, seu rosto é mais fininho assim mesmo. Passa um pouquinho na testa, um pouquinho na bochecha. E de blush vou usar um da MAC, que é o Peach King. Ele é bem rosadinho e vai dar esse efeito mais rosto de boneca que eu tô procurando. Agora de iluminador eu vou usar o Mary Lou da The Balm, que é o meu preferido. Vocês também sempre me perguntam qual iluminador eu tô usando. Na grande maioria das vezes é ele. Então vou aplicar ele aí na meia-lua abaixo dos olhos para iluminar, um pouquinho também no nariz. Agora eu vou usar um batom branco da linha da Bruna Tavares para ter blogs, que é o Rainha da Neve. Ele é bem branquinho mesmo e é mate, então eu escolhi ele para fazer o meu rosto de caveira. Eu sugiro que quem for usar esse produto aplique e já vai esfumando, porque ele seca muito rápido e como é um batom mate, se você adicionar camadas em cima dele, você vai deixar ele todo manchado, então não é legal. Faz um pedacinho, já esfuma com pincel, faz um outro pedacinho, já esfuma com pincel e aí vai. E agora, para começar a desenhar o rosto da caveira, eu vou usar uma caneta delineadora que é super pigmentada minha, que é a Perversion da Urban Decay. E aí eu faço a marcação de como se fosse o meu contorno do rosto, né? Que é aquela marcação do rosto que fica bem profunda na caveira. Então eu sempre vou olhando uma foto de referência para não esquecer nenhum detalhe. É legal vocês também pegarem alguma foto de referência. Posso deixar uma para vocês aqui no vídeo, para vocês estarem olhando enquanto estiverem fazendo. É muito importante. Eu sempre faço um traço em cima e outro traço embaixo. E no meio eu faço um que sai dos meus lábios, que é como se fosse o meu sorriso inteiro, mostrando toda a minha arcada dentária. No nariz eu vou fazer como se fosse também um triângulo, uma pontinha só, porque do outro lado a gente não vai fazer outra pontinha, que é o lado glam. E vou vir até a curvinha do nariz. Depois eu preencho tudo com delineador preto. Uma outra coisa que eu adoro fazer nessa maquiagem de caveira é uns rachadinhos no queixo, na testa, pra parecer que mesmo o crânio tá tipo meio rachado, o queixo tá meio rachado, que levou um golpe ou tá velho, enfim. Então eu faço vários risquinhos, como se fossem raizinhas, e vou esfumando depois com outro pincel limpo. Para preencher esses lugares pretinhos, eu vou usar um delineador que é o Aqua Black da Makeup Forever. É um delineador em gel, que é muito fácil de manusear, ele é bem cremoso, então eu não tenho problema em aplicar ele, já ter que esfumar e já ter que, enfim, passar o pincelzinho. É um ótimo delineador para eu deixar de dica para vocês também, para fazer esse tipo de maquiagem artística. Então eu vou aplicando ele perto da minha orelha e vou trazendo e esfumando quando vai chegando mais perto dos meus lábios. Por quê? Porque pra dar aquela impressão de sombra mesmo, sabe? De profundidade, de uma coisa mais 3D. A mesma coisa no nariz, eu vou adicionar esse produtinho preto só em metade do meu nariz para preencher como se fosse um buraco do nariz.
Eu sempre venho depois com um lápis, fazendo como se fosse um traço, simulando uma sombra. É difícil de explicar, é mais fácil de fazer do que de explicar, acreditem. É simulando uma sombra para ficar mais tridimensional esse maxilar. Então eu tô usando o Kajal que eu comprei em Dubai, mas pode ser qualquer tipo de lápis preto, que seja bem pigmentado, que fácil de riscar. E aí depois com um pincel limpo eu vou esfumando ele para fazer essa questão da profundidade mesmo, sabe? Para mostrar mesmo esse traço como se ele tivesse 3D. Fica muito legal esse efeito e faz toda a diferença também. Como eu tinha dito, também vou esfumando todas as rachadurinhas para elas parecerem tridimensionais. E agora começa a hora que eu acho mais difícil, que você tem que mais se concentrar nessa maquiagem, que é fazer os dentes da boca inteira. Não precisa contar a quantidade de dentes, você vai fazendo desde o começo do traço até o seu lábio inteiro. Então, eu faço como se fosse uma coxinha com a ponta aberta. Eu não junto a ponta num bico. Então fica aquela bundinha mais gordinha e a ponta aberta. Não sei explicar. É difícil. E aí fica real o formato de um dente. Então eu vou fazendo um coladinho no outro, só que sempre vai ficar um espacinho em branco entre um dente e outro. Esse espaço no final a gente vai preencher, mas primeiro a gente precisa traçar tudo. Depois de fazer em cima, é hora de fazer nos dentes de baixo. E aí, foi o que eu falei pra vocês. Aquele espaço em branco que fica entre um dente e outro, a gente vai passar bem pouquinho, com um pincel bem fininho, o delineador em gel preto. Pra fazer essa sombra também, pra acompanhar e deixar a maquiagem bem melhor acabada. Então, eu vou sempre fazendo entre os dentes e subindo pra fazer como se fosse a raiz do dente em todos eles. Depois que eu termino tudo, os tracinhos eu vou sempre subindo eles para parecer mais uma raiz do dente, para parecer que acompanha o resto do rosto. E a mesma coisa nos de baixo, eu vou descendo eles para que os traços fiquem parecendo raízes. E agora a gente vai fazer o olho, que é super fácil, gente. É só pintar o olho tudo de preto. Fazer, sabe aquele sonho da vida quando você tá esfumando o olho e quer pintar tudo de preto? Falar, ai, que merda que não fica bom. Então, essa é a hora que você realiza esse sonho, entendeu? Porque você vai pintar tudo de preto, tipo um panda mesmo, pegando a sobrancelha. E eu sempre faço um formato bem parecido com o formato do olho de caveira, que é não totalmente redondo, sabe? Tem essa curvatura na parte de baixo. Depois é só preencher tudo e deixar bem pretão. Legal a gente sempre passar um lápis preto também na linha d'água ou até mesmo o delineador em gel, para que não fique essa marquinha cor de pele na linha d'água. E em seguida, com um pincel mais fininho, a gente vai fazer a marca da sobrancelha, como se fosse sobrancelha, né? Que é aquela marca que deixa o rosto com cara de mal, tipo cara de bravo. É só fazer um traço também e ir engrossando ele à medida que você quiser. A mesma coisa abaixo dos olhos. Isso é tudo acabamento, viu, gente? É muito de você fazer do jeito que você quer mesmo. Mas eu gosto de falar sobre esses acabamentos porque eu acho que fazem toda a diferença. Por exemplo, esse abaixo dos olhos parece uma olheira, um olho cansado, um sei lá, sabe? Nunca se esqueçam de esfumar também esses traços, para eles não ficarem um traço perdido, ter aquele mesmo efeito tridimensional do resto da maquiagem. Como eu disse que eu adoro esse efeito rachadinho da pele, eu vou fazer entrando na minha make glam, saindo da caveira e entrando na glam. Então, na divisão de uma maquiagem pra outra, eu vou fazer umas rachadurinhas como se tivesse quebrado a cara de boneca, sabe? Tanto no queixo quanto na testa.
Batom, hoje eu vou usar o Flirt da Huda Beauty, que é a minha marca preferida de batons, vocês sabem. Ele é um batom um pouco mais escuro, um marrom assim mais fechado, meio fúnebre, sabe? Meio gótica, suave, e eu adorei o efeito dele.